Eu quero te entregar uma virada de chave que mudou a vida escolar da minha filha. E mais ainda, a minha mentalidade a respeito de aula particular e reforço. Eu tinha uma mentalidade que aula particular era feio, era só pessoas metidas que colocavam, que era desnecessário. Mas eu vim de uma criação que todos saíam da escola na 4ª série e ainda diziam que quem colocava filhos na aula particular eram metidos. A minha mentalidade mudou quando eu percebi que eu não sabia ensinar. Eu tinha o conhecimento, sabia o conteúdo, mas eu não tinha o dom. Eu era impaciente, não esperava, e nisto eu provoquei nas minhas filhas experiências ruins sobre estudar. Então eu entendi que se eu colocasse elas na aula particular, elas teriam crenças positivas sobre a importância de estudar na escola e em casa. A Helena, minha filha mais nova, ela estava com muita dificuldade para ler, dificuldade para fazer os problemas de matemática, a tabuada, e eu entrei naquele modo desespero. Foi aí que eu caí na real. Eu não sou boa para ensinar. Tem vezes que você tem que entender o seu papel real aqui nessa terra. Mãe é mãe, professora é professora. E tem aquelas mães que elas são professoras, elas têm os dois dons, mas eu admito que eu não tenho esse dom para ensinar. E admitir que você não consegue, como eu, não dou conta sozinha, talvez pareça fraco, mas isso não me fez uma mãe fraca. Isso me fez uma mãe consciente, e consciência cura. Então, eu e meu marido decidimos colocar ela na aula particular. Gente, em menos de um ano, a menina explodiu. Melhor raciocínio, excelente na leitura, na interpretação. A menina mudou a autoestima, ela vai para a escola com prazer. Além dela aprender todas as questões escolares, didáticas, eu percebi que a autoestima dela em relação à escola mudou. E isso não tem preço. Quantas crianças poderiam estar voando, mas os adultos, eles têm vergonha de pedir ajuda, ou então não caiu na real, como eu não tinha caído. Aula particular não é só conteúdo, é presença, é comprometimento com o horário, é socialização com a professora, com a liderança, com os outros alunos, é vida, é socialização com novos alunos. De fato, é uma referência. A criança entende na aula particular que estudar é importante. E isto ninguém tira dela, porque a consciência aterrizou. Isto é um chamado. Se você perceber como pai e mãe responsável que o seu filho tem dificuldade, não espere, invista se você puder, porque talvez o seu filho precisa de uma pessoa certa para poder ensinar para ele da forma que ele vai explodir, voar e crescer como ser humano. Talvez o seu filho ainda não voou porque a única coisa que ele precisa é de uma pessoa que saiba ensinar do jeitinho que ele merece, do jeitinho que ele entende. E talvez você não é a pessoa certa. E se você quer que o seu filho estude com uma professora nota 10, eu vou deixar o link dela nos meus stories e você pode chamar. Ela atende presencial e online. E para completar esse vídeo, eu vou deixar aqui a minha linda filha número 2, caçula, lendo com destreza, com autonomia, domínio, coragem. Isto ninguém mais tira dela. Isso não tem preço, isso tem valor. O mistério do formigueiro. Era um sábado de sol. E Bento acordou com um plano, passar a tarde inteira construindo uma pista de corrida para bolinhas de gude no quintal. Pegou papelão, rolinhos, fita adesiva e começou sua obra. Ao lado da mangueira montavam rampas, túneis e curvas com muito capricho, tudo aí bem, até ele notar um montinho de terra.